Fala, gurias, sejam bem-vindas ao quadro Diário de uma Mãe Descabelada, que está nascendo hoje, virando um podcast. Então, além do YouTube, vocês vão poder me ouvir na plataforma de áudio, né? Principalmente do Spotify. Eu ainda... Esse é o primeiro episódio e fui incentivada por muita gente a fazer isso. Para quem não sabe, quem não me segue no Instagram, né? Que é @ArianeMoreira e @falariane_, são os meus dois arrobas no Instagram. Lá eu gosto de divulgar, falar alguns stories, abrir a câmera e sair falando. E eu nomeei esse quadro que eu tenho no Instagram de Diário de uma Mãe Descabelada. E aí, de tanto eu fazer isso, algumas amigas, algumas conhecidas, sugeriram que eu transformasse ele num podcast, que eu transformasse ele no meu escopo de vídeos do YouTube, e aqui está. Então, lembrando que para além do YouTube, vocês podem ouvir esse mesmo episódio no Spotify. E aí, para esse primeiro episódio, eu trouxe a companhia do meu vinho, quer vocês gostem ou não, porque eu acho chiquérrimo aquelas mães de série de TV que estão sempre com uma taça de vinho na mão, como se fosse super barato, né, gurias? Mas deixa quieto. Então, eu resolvi hoje, né, trazer o meu vinho, trazer aqui as minhas reflexões da semana e compartilhar elas com vocês. E aí eu quis trazer para esse primeiro episódio, além do vinho, um assunto que é super batido, mas que a gente sempre acaba voltando nele de vez ou outra. Ninguém mais, ninguém menos do que a culpa materna. O nome desse episódio é Levando a Culpa Materna para Terapia. E aí, por que eu quis trazer sobre isso, né? Eu faço análise há mais de 3 anos já. E aí, nesse processo, né, de análise, boa parte do assunto que eu levo tá relacionado à culpa materna. E aí eu quero trazer aqui para vocês as questões que eu sempre bato na tecla, né? Enfim, no meu Instagram, nos meus estudos acadêmicos, sobre justiça reprodutiva, sobre a importância de uma comunidade, de uma rede de afetos, né, ou rede de apoio, para que as mães consigam sobreviver à maternidade de uma forma digna, sem deixar de lado os seus sonhos, sem deixar de lado ser mulher, sem deixar de lado, né, as questões da profissionalização, e não deixar de lado no sentido de manter da forma que estava antes da gestação, porque isso, sinceramente, eu acho que é impossível. Mas não deixar de lado como isso nunca mais vir a ser o seu desejo, né? O que não é uma verdade. E sim, muitas vezes é um impedimento externo que faz com que a gente acabe, muitas vezes, vivendo em função dos filhos e do sustento deles e esqueça que existe enquanto ser, enquanto pessoa. E aí, nesse sentido, a culpa materna, né? O que eu tô chamando aqui de culpa materna, é aquela vozinha que fica na cabeça da gente, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, o que a gente pode ou não pode tomar de decisão enquanto mãe. E por que eu tô falando isso? Porque essa vozinha na cabeça das mães é muito específica. Ela não passa muitas vezes pela cabeça dos pais. Tem outras coisas que passam pela cabeça dos pais, tem outras coisas que passam pela cabeça das avós, das pessoas que têm função com essa criança. Mas na cabeça da mãe, essa vozinha, ela tá muito vinculada ao patriarcado. Ela tá muito vinculada ao que se espera que uma mãe faça, ao que se espera que uma mãe, de como uma mãe deva se comportar, se vestir, falar, se organizar. Então, porque muitas vezes é mal visto pela sociedade que pais abandonem seus filhos e vão seguir a sua vida, vão, sei lá, viajar, porque tiveram uma baita promoção. Existem várias pesquisas, inclusive, que contam que homens com família, né, esposa e filhos, têm uma ascensão social facilitada do que mulheres com filhos, obviamente, né. A carga de trabalho e de cuidado das mulheres em relação à criação de filhos é muito maior. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso, inclusive analisando o filme Até a Última Gota. Lá eu falo bastante sobre isso, então eu não vou me ater sobre isso no momento. Então o que eu tô chamando de culpa materna é esse olhar que a sociedade coloca sobre as mães, esperando que elas tendo uma expectativa de comportamento que não necessariamente condiz com a realidade. Eu vinha discutindo com a minha analista algumas coisas sobre a criação do meu filho, sobre projetos de vida, o que eu quero fazer. Tem, por exemplo, intercâmbio, é uma coisa que eu tenho muito desejo de fazer desde a graduação, e até agora no doutorado eu ainda não consegui fazer. E muitas vezes eu coloquei na minha cabeça de que isso era algo que, bom, tá fora do meu escopo de existência, né? Mudança de moradia para poder ficar perto da escola. Enfim, várias coisinhas da minha vida
pessoalmente, se transformaram a partir do momento em que eu me tornei mãe. Entretanto, esses desejos, essas vontades, elas não findaram, né? Elas não deixaram de existir. Muito pelo contrário, né? Toda vez que eu tô muito estressada com a maternidade, essas coisas gritam assim na minha cara. E a maioria das vezes eu penso que isso não é mais para mim, né? Que esse não é mais o meu lugar. Eu lembro que na primeira aula do doutorado, inclusive, eu chorei muito, 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 muito. A primeira aula de retorno, né? Pós-licença maternidade, porque eu tinha essa sensação de que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Então, essas coisas que se espera de uma mãe, que a gente vire toda a nossa vida em função dos filhos, muitas vezes não condiz com a realidade da maioria das mulheres. E muitas pessoas não dizem isso, né? Às vezes eu tô conversando com outras amigas minhas que são mães, e eu sou uma pessoa que eu costumo falar muito como eu tô me sentindo, mesmo que seja polêmico, né? E aí eu sempre comento, tipo, eu não tô afim de ficar com fulano essa semana. Coisas pra fazer, essa rotina com o bebê me deixa exausta, tararã. Ou, enfim, coisas que as mães pensam e têm vergonha de compartilhar, né, umas com as outras. Do tipo, meu filho tá me enlouquecendo, não aguento mais, o que eu fui fazer da minha vida? Praticamente todas as mães em algum momento da maternidade pensam isso, mesmo que tenha sido uma maternidade desejada, mesmo que tenha sido planejada. A gente é muito cerceada, né? A gente não pode falar sobre isso, muitas vezes, né? E aí algumas amigas minhas, quando me ouvem falando isso, dizem assim, que bom que tu também sente, porque eu sinto parecido, mas eu tenho vergonha de falar. Então não é incomum que as mulheres tenham vergonha de dizer o que realmente sentem sobre as suas maternidades. E aí isso não quer dizer que elas amam menos os seus filhos, né? Eu acho que é isso que eu e a minha analista a gente tem batido muito uma com a outra, porque mesmo eu estudando justiça reprodutiva, mesmo eu sempre batendo na tecla e aconselhando as mulheres da importância de uma rede de afetos e de apoio, quando eu tenho a oportunidade, né, o pai do meu filho é bastante presente nas nossas vidas, a avó dele, os dindos também, então eu tenho uma rede de afetos bastante extensa, né, a maioria das mães não tem. Então, quando eles se colocam para estar com meu filho, para que eu possa trabalhar, para que eu possa gravar, para que eu possa viajar, para que eu possa descansar, para que eu possa escrever os meus artigos, etc. Eu faço isso, mas eu fico sentindo que eu não deveria. Eu fico sentindo que eu tô sendo, enfim, essa criança é obrigação minha e eu que fiz, então é eu que tenho que dar conta. Mesmo quando o cuidador, a cuidadora é o pai da criança. Então eu crio na minha cabeça uma hierarquia de que a mãe é a pessoa mais importante na vida da criança, porque ele ainda é um bebê, porque ele precisa de mim, porque não sei o quê. E eu vou introjetando isso, só que detalhe, meu filho já tem quase 2 anos. Ele não mama mais com frequência no peito. Ele convive super bem com as pessoas, ele dorme com a vovó desde os 6 meses. E ainda assim, toda vez que eu preciso deixar ele com outra pessoa para eu poder fazer alguma coisa para mim, né, ou para o meu trabalho, eu fico com aquela vozinha, né, a famosa culpa materna, me dizendo que eu sou uma mãe ruim, que as outras mães, e é isso, né, que as outras mães vão me julgar se eu contar que eu faço isso, ou tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, do tipo, tu tá reclamando do quê, né? Tu tem apoio, a maioria de nós queria ter esse apoio, ou um julgamento do tipo, nossa, não acredito que tu consegue deixar o teu filho. E ninguém nunca me disse isso, tá, gente? Isso tudo é a minha própria cabeça dizendo isso pra mim, porque eu não penso isso de outras mães. Já aconteceu de eu ouvir de uma mãe que ela não estava conseguindo ficar com o filho, ou que ela tinha deixado o filho e foi viajar, sei lá, por quantos dias com o marido, deixou com a avó, a criança ficou doente, uma outra amiga minha, que eu gosto muito, a gente compartilha muitas coisas sobre a maternidade, ela foi mãe antes de mim, principalmente mãe de 2 meninos pretos, né? Quando ela me contou isso, a primeira vez eu fiquei chocada, assim, tipo, como assim tu vai deixar o teu filho com a tua mãe e tal? Fiquei pensando na minha cabeça, né? Nossa, eu não conseguiria, não sei o quê. E eu tava num momento muito apegada com o bebê. Aí na análise a gente começou a desconstruir isso, e tentar entender o que fazia com que eu sentisse que eu precisava estar o tempo todo com o meu filho, né? Porque não é como se ele não fosse uma criança super amada, super desejada pelas pessoas. E eu fui vendo o quanto que é importante para a criança ter outras referências, né? O quanto que é importante para a criança ter uma mãe realizada, porque eu dizia bem assim na análise esses dias: o meu filho vai crescer
e vai dizer que eu nunca estava ali, né? Se eu priorizar o meu trabalho, se eu priorizar viajar, fazer um intercâmbio e não puder levar ele, quando ele crescer, talvez na análise dele ele vai dizer que, enfim, foi falta de mãe, questões de trauma dele, etc. E aí ela pegou e me perguntou, tá, mas e se o teu filho simplesmente só tiver muito orgulho da mãe que ele tem, pelas realizações que tu tiver enquanto profissional, por saber que tu foi realizada e que ele não foi um estorvo na tua vida, como muitas vezes alguns filhos se sentem na vida das suas mães, por saber que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a tua felicidade, porque tu não dedicou toda a tua vida em função dele. Quando ela me perguntou isso, eu fiquei meio parada, assim, e aí ela encerrou a nossa sessão, né, já estava no horário, e aí eu vim pensando sobre isso, né, vim para casa pensando sobre isso. E aí resolvi gravar esse podcast, resolvi dar vida ao diário de uma mãe descabelada, porque outras mulheres, outras pessoas que gestam, que têm filhos, outros cuidadores, né, não necessariamente só as mães, mas em especial as mães, porque a gente tem essa questão da culpa materna muito mais forte do que o resto dos cuidadores, que a gente precisa olhar para isso, né? Que a gente precisa ter outros exemplos de maternidade, a gente precisa pensar que os nossos filhos também precisam de outras referências, até para a gente poder permitir que as pessoas nos ajudem, a gente poder permitir que a gente possa existir além de ser mãe. E aí eu não tô romantizando e culpabilizando as mulheres novamente, né? Mas muitas vezes a gente não permite. Muitas vezes a gente não permite que os pais sejam pais, porque a gente acha que a gente vai fazer melhor ou a gente não concorda muito com a forma como eles estão, né, lidando com a situação ali das crianças. Muitas vezes a gente não permite que as avós fiquem porque a gente tem algum trauma específico com as nossas próprias mães e acha que a nossa criança vai ser traumatizada. Enfim, eu acho que existe um processo de construção de uma rede de afetos em volta das crianças, que é aquela famosa frase africana que todo mundo comenta, né, do provérbio africano, que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, mas quando isso se executa na prática, muitas vezes a gente, por causa dessa voz da culpa materna nas nossas cabeças, a gente não consegue permitir receber ajuda, né? Receber auxílio. Espero de verdade que, se outras mães estiverem passando por questões semelhantes, estiverem pensando se devem deixar o filho com a mãe, enfim, com outro cuidador, porque surgiu uma boa oportunidade de trabalho e ela quer muito ir, né? Tinha uma psicóloga, a psicóloga Charlene, que esteve comigo numa mesa sobre maternidades, tradições e justiça reprodutiva, que foi do coletivo Atinuqué, né? E aí a Charlene dizia sobre a maternidade a partir do arquétipo de Oiá. E ela disse, né, que Oiá é a mãe dos 9 filhos, né? Ela conta o Itã em que Oiá deixa os seus filhos na comunidade, né? E vai embora, depois que ela se transformou em búfalo, teve treta com as outras esposas de Xangô. Ela deixa o chifre dela com os 9 filhos e sai, né? Sai viver a vida dela, sabendo que eles estão bem cuidados, e ela deixa esse chifre para que eles soprem, né? E chamem por ela quando precisarem dela. Ela tem essa segurança. Inclusive tem um espetáculo lindo de dança afro-gaúcha do Afrosul Odomodê, que traz essa história como um formato de dança. Eu vou deixar o link de todas essas sugestões que eu tô dando para vocês aqui na descrição. Vale muito a pena assistir, é um espetáculo lindo, vale assistir inteiro, que é o da Zia Bass. Mas esse especificamente de Oiá, né, que conta o Itã dos 9 filhos, foi o que Charlene usou para dizer do arquétipo de Oiá na maternidade e falar sobre esse lugar, né, da mãe que deixa os filhos para poder seguir a sua vida, seguir os seus sonhos e volta se eles precisarem, tranquila da segurança de que aquela comunidade vai dar conta da criação dos seus filhos. E aí, isso é papo para o nosso próximo episódio do podcast, que é sobre a importância da comunidade na criação dos nossos filhos. Por hora, vamos silenciar a voz da culpa materna, né? Silenciar o nosso Bruno, como diria o filme Luca, sobre a vozinha da ansiedade, a vozinha do medo. Vamos chamar aqui vamos dar um nome para nossa culpa materna. Vamos silenciar a Irene, né? Que fica falando na nossa cabeça o que a gente pode e o que a gente não pode enquanto mães, porque cada uma de nós sabe
o que é bom e o que é melhor para os nossos filhos. E aí uma das réguas que eu basicamente tenho usado, já que eu vi que é tão difícil criar filhos com tantas informações e com tantas coisas que as pessoas ficam aconselhando, inclusive eu aqui para vocês agora, a régua que eu tenho usado é: se eu estiver bem, né, se eu conseguir estar bem, o meu filho vai estar bem. O meu filho vai ter uma mãe disponível para ele, amorosa para ele, com saudade dele, querendo estar na presença dele, sempre que possível. Então, se eu estiver bem, o meu filho está bem, é uma das frases que eu tenho repetido para mim mesma, com a tranquilidade e com a certeza que a comunidade que eu tenho é capaz de dar conta do meu filho quando eu não dou, quando eu não posso, quando eu estou ausente. Pensem um pouco sobre isso, comentem, compartilhem esse episódio com alguém que vocês acham que deveria ouvir sobre o assunto. Me sigam lá no Instagram, no @arianemoreira, 2 As na frente, 2 As no final. E a gente se vê no próximo episódio do Diário de uma Mãe Descabelada. E finalmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, sabendo que esse podcast, que essa série nasceu. Um grande abraço e até a próxima.